O Bolsonaro acabou de ser condenado ontem à prisão pelo STF e, na verdade, cara, eu não tô nem aí pra isso. E eu espero que você que tá na preparação para Enem também não dê muita bola. Mas tem alguns detalhes específicos desse caso que a gente pode aplicar e aproveitar aqui para nossa preparação, principalmente para entender melhor a estrutura de organização do Estado brasileiro e implementar isso na sua proposta de intervenção de forma correta. Só que, meu amigo, antes de começar aqui, cara, porra, esquece Bolsonaro, esquece Alexandre de Moraes, isso aí vai agregar muito pouco na sua vida, agrega muito pouco na minha vida também, e a menos que você trabalhe com isso, vai ser uma completa perda de tempo. Então, cara, a gente já trouxe pra você aqui tudo que você precisa saber em relação a esse caso pra te ajudar na preparação para Enem. Depois de você terminar esse vídeo aqui, cara, esquece porra de Bolsonaro, foca na sua preparação, é isso que vai mudar a sua vida, beleza? Então vamos pro conteúdo aqui. Se você tá preso numa caverna e não sabe o que tá acontecendo, na última semana o Bolsonaro foi condenado no STF por atentar contra o Estado Democrático de Direito quando ele estava na presidência. Só que vamos começar lá do começo, porque o processo ele não começa no STF, alguém tem que fazer a acusação. E quem faz a acusação nesse caso é o Procurador-Geral da República. Isso aqui é essencial para Enem, porque o Procurador-Geral da República ele é o chefe, a autoridade máxima do Ministério Público. E o Ministério Público é um dos agentes da proposta de intervenção que você mais pode utilizar e que eu vejo mais gente utilizando completamente errado. Então já anota aí para você utilizar como detalhamento. O Ministério Público ele é o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das leis. Isso aqui, cara, é central para sua redação. Quando você usa o argumento lá que algum problema é causado pela omissão estatal, porque as leis do Brasil elas não têm validade na prática, você pode citar na sua proposta de intervenção o Ministério Público, porque a função dele é justamente fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas e, se não tiver, propor alguma ação judicial ali, juntar provas para tentar resolver o caso específico. Então, no nosso caso específico aqui, o Ministério Público, que é representado pelo Procurador-Geral da República, analisou o caso, fiscalizou o cumprimento das leis, percebeu alguma ilegalidade e acusou o Bolsonaro juntando provas para o judiciário. Então lembra, cara, a função do Ministério Público é fiscalizar o cumprimento da lei e, se perceber alguma irregularidade, acionar o Poder Judiciário com uma ação judicial. Agora presta muita atenção aqui para você não cometer esse erro quando você for citar o Ministério Público na sua redação. Você tem que lembrar que o Ministério Público não é igual aos outros ministérios. Ele não propõe política pública. Os outros ministérios, eles são ministérios do Executivo. Eles propõem sim política pública. Então, se você falar na sua redação, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, tem que promover campanhas de conscientização. Beleza, tá certíssimo. Só que você tem que lembrar que o Ministério Público ele é diferente, ele não é um órgão do Executivo. Então, se você chegar na sua redação e falar que o Ministério Público tem que propor alguma campanha para resolver algum problema, tá errado. O Ministério Público fiscaliza e propõe ação judicial, beleza? Se a gente for fazer uma analogia um pouco mais simplista para explicar o Ministério Público, é como se fosse o árbitro de vídeo, que vai ficar analisando ali os lances e falar assim: ô juiz, volta lá atrás porque eu acho que teve um pênalti ali no lance anterior. Então ele vai analisar, fiscalizar e, se tiver algum problema, vai acionar o judiciário. Tá, então nesse caso do Bolsonaro aí, o Procurador-Geral, que representa o Ministério Público, percebeu alguma irregularidade e convocou o Poder Judiciário. Mas por que o Bolsonaro caiu direto no STF? É sempre assim? Essa é uma pergunta muito boa, mas para te responder isso eu tenho que voltar atrás no conceito de Constituição, que é muito central para sua redação também. A Constituição é a norma suprema, ela fundamenta todo o ordenamento jurídico do país. E o STF ele é justamente o órgão que é o guardião da Constituição. Você pode inclusive utilizar isso na sua redação. E o STF, enquanto guardião da Constituição, é responsável por garantir que os princípios constitucionais eles sejam respeitados, inclusive o do Estado Democrático de Direito. Agora, no caso do Bolsonaro especificamente, se deu muito pano para a manga, se era o STF mesmo que tinha que julgar ou se era um tribunal de instância menor. Mas isso aí não é muito importante para a gente não. O importante mesmo para a redação do Enem é você não confundir a função do STF. Tem muita gente que chega na redação e fala que o STF tem que criminalizar, tem que promulgar uma lei. Cara, o STF é um órgão do Poder Judiciário. Tem que lembrar que no Brasil a gente segue o princípio da separação, da tripartição de poderes lá do Montesquieu. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Inclusive essa ideia vem lá de Aristóteles, que há 2000 anos atrás falava que o Estado ele tinha as funções de legislar, de julgar e de executar. Só que o Montesquieu veio com a ideia de que esses poderes têm que ser independentes para não causar uma tirania no país, para evitar que o poder seja muito centralizado. Então lembra, o STF tem função de julgar. Eu lembro que até um tempo atrás, cara, teve uma campanha que o pessoal subiu no Twitter para criminalizar alguma coisa. E eu, cara, não vou lembrar o que era, mas era alguma coisa tipo assim, criminaliza STF. Isso aí estava errado em termos jurídicos, porque o STF ele não criminaliza nada. Quem criminaliza é quem faz a lei tornando alguma coisa crime. O STF apenas julga. Então seria o correto, criminaliza Congresso, criminaliza Senado, porque eles conseguiriam de fato criar uma lei que tornaria algo crime. O STF, via de regra, ele é só para julgar, beleza? Não cometa esse erro na sua redação. Então, para sua redação, lembra que você vai utilizar para legislar o Congresso, o Senado, Câmara dos Deputados. Para julgar, você vai utilizar o STF, vai utilizar os tribunais. Agora, para promover políticas públicas, promover uma política de conscientização,
Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Para fiscalizar, você pode utilizar lá o Ministério Público. Só não caia no erro de achar que tudo é a mesma coisa, porque aí você vai acabar cometendo um erro e esse erro pode custar 40 pontos, como me custou lá na redação de 2021, que eu errei o agente, não sabia muito bem o que significava e fiz de qualquer jeito. Isso é o suco que a gente consegue extrair do caso Bolsonaro para melhorar a sua redação. E se você precisa estudar em alto desempenho nessa reta final para melhorar o seu número de acertos até o final do ano, você precisa conhecer a mentoria Vinícius Borges. A gente vai construir um planejamento estratégico focado em fechar 100% dessas lacunas nessa reta final para que você consiga evoluir o máximo possível. Então, o link está aí na descrição, você vai responder o meu formulário rápido e aí eu vou entrar em contato pessoalmente com você para a gente combinar a sua entrada aqui. No mais é isso, cara, e principalmente esquece Bolsonaro, esquece Alexandre de Moraes num momento como esse. Foca na sua preparação, a gente tem 2 meses só e você consegue evoluir muito ainda nessa reta final. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Grande abraço, até mais.